Vou deixar um texto aqui para nós, em nome de Jesus. A paz de Cristo para todos que ouvem. Estamos aí, né? Para a honra e exaltação de Jesus, não para a exaltação de homem. Nós estamos nessa terra para exaltar o nome de Jesus, enquanto que nós estamos vivos para fazer o querer de Jesus, não é isso? Mas uma palavra rápida, quero deixar aqui, em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está aí nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitas maravilhas. Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Uma palavra bem clara que Jesus disse há 2000 anos atrás, dizendo que nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está aí nos céus. Hoje em dia, uma forma que tem surgido. Todo mundo quer entrar no reino dos céus. Deus quer levar Jesus, quer levar todo mundo para os céus. Mas aqui está bem falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É apenas aqueles que faz a vontade de Deus. É aqueles que faz a diferença neste mundo que está vivendo. Hoje, muitos escândalos, muitos querem servir a Jesus e ao inimigo ao mesmo tempo. Não tem como você servir a Jesus e o inimigo ao mesmo tempo, não. Você tem que servir somente a Cristo e agradar a Ele, para ter a tua salvação. É um texto muito forte. Muitos me dirão, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, está vendo aí? Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não é porque expulsa demônio que vai ser salvo, não. É o texto bíblico. Não é porque a pessoa expulsa demônio que vai ser salvo, não. Não que ele não vá expulsar demônio, ele tem de expulsar demônio mesmo. No nome de Jesus. É no nome de Jesus que ele expulsa demônios. Aleluia! Porque no livro de Marcos, capítulo 16 que diz, colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados no nome de Jesus. Colocarão, expulsarão demônios no nome de Jesus, em Marcos capítulo 16, que diz, entende? Mas Jesus deixou bem claro. Então Jesus deixou bem claro. Os homens que falam, em teu nome, é que eles vão falar naquele grande dia, em teu nome, eu não expulsamos demônios e não realizamos muitas
milagres, então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Uma pessoa que não tiver em santidade, buscando o Senhor, e andar conforme as Escrituras, não vai ter a salvação. Hoje virou uma bagunça. Tá uma bagunça aí. A gente está vivendo nos últimos tempos da volta de Jesus. Todo mundo hoje quer achar, eles pensam que estão agradando a Deus. É dando mau testemunho, é outros vivendo da maneira que acha que está certo. E a palavra de Deus fica onde? Eles esquecem desse texto. Nós não podemos esquecer do texto bíblico, não. Onde que Jesus fala, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está aí nos céus. É os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, assim diz o Senhor. Você entende, meus irmãos? Ah, mas eu não gosto de crente. Não. Muitos não gostaram de Jesus, não. Muitos não aceitou Jesus. Nós temos de amar Jesus. Amar o Senhor e buscar o Senhor. E se prostrar perante o Senhor Jesus. Reconhecendo que Ele é Deus. A Bíblia diz que todo o universo deve obediência a Deus. Todo o universo deve obediência a Deus, deve obediência a Ele, mas não quer obedecer a Deus. Entende? Aí vamos para o texto. Jesus vai responder, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Os falsos profetas, eles têm pacto com o inimigo. Se você for estudar a história, de onde eles veem, como foi o trabalho dele. Então Jesus falou bem claro para nós, andar conforme as Escrituras. Não vai pro... Tem um dizer que o povo não vai, Maria vai com as outras. Você entende? Você entende as Escrituras? Jesus fala bem claro. Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane vocês. Que surgiram muitos falsos. Muitas falsas doutrinas. Hoje inventaram uma falsa doutrina que tudo pode. Inventaram as falsas doutrinas que tudo pode. Aonde isso está na Bíblia? Apóstolo Paulo vivia fazendo coisa errada. O João Pedro vivia fazendo coisa errada? Não vivia, não. Os discípulos de Jesus andaram na linha. Mas hoje em dia as pessoas estão indo para a igreja e sabem o que está acontecendo? Tem muitos que não estão ensinando as Escrituras, não. Os escândalos estão demais. Demais da conta. Tá que nem aqueles profetas lá de Ezequiel. Capítulo 13. Que profetizava coisa que Deus, os falsos profetas, profetizava coisa que Deus não falou. E Deus teve de descer lá para tratar com ele por meio de outro profeta. Existem muitas coisas erradas no meio desse mundo tenebroso. O inimigo tem cegado a muitos.
tem cegado a muitas pessoas, está sendo levado por palavras vãs. Jesus falou bem claro. Jesus falou bem claro. Vamos entrar aqui. Não profetizamos o que eles falaram. Não, versículo 22 a seguir. Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Ó, expulsou no nome de Jesus. Não expulsou no nome de outro homem. Expulsou no nome de Jesus. E não realizamos muitos milagres. Versículo 23, Jesus vai responder: então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Olha, Jesus vai falar, nunca vos conheci. Jesus vai falar que nunca conheceu esses falsos profetas que viviam fazendo milagre no nome dele. Glória, glória a Deus. Nunca conheci. Afaste-se. Jesus vai falar: afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que palavra Jesus vai dizer para os falsos profetas, que não andaram conforme os estatutos de Jesus. Jesus Cristo, em Apocalipse, fala que ele é o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega? Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Assim como Deus criou o universo, um dia ele também vai destruir. Ah, não quero Jesus não, quero falar mal dos crentes, quero falar mal de quem está errado. Não, você não tem de falar mal de quem está errado, não. Você tem de citar textos bíblicos. Ah, eu não gosto de crente, que crente, a maioria dos pastores são ladrão. Não é bem assim. Você não pode, falar desse jeito. Procura saber o que Jesus falou a respeito dos pastores passados e dos falsos profetas do passado. Porque cada um de nós, pessoas, um dia vai ser condenado ou para a vida, ou vai ser salvo para a vida eterna, ou condenado para a perdição eterna. Você está querendo ser condenado para quê? Você está querendo ser salvo para a vida eterna ou condenado para a vida eterna, que é o fogo eterno? Aleluia! O Evangelho de Cristo é a verdade que transforma as pessoas. É uma maravilha o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Fica com a palavra de Cristo. Fica com a palavra de Cristo. O vídeo vai ficar muito grande, não dá para mim entrar em muitos detalhes, não. Mas eu sei que a palavra de Deus edifica aqueles que ouvem a palavra de Deus e dá crédito à palavra de Deus. Que dê crédito à palavra de Deus. Aleluia! Glória a Jesus, ter crédito à palavra de Deus, porque ela é digna de confiança. Ainda que os outros falem que a palavra de Deus é mentira, aleluia, ele não prova que a palavra de Deus é mentira. Ele não prova. A palavra de Deus prova que ela é toda verdadeira e digna de confiança. Amém, meus irmãos? Fica com a palavra de Deus, Deus te abençoe em toda a área da sua vida. Não fica com argumentos humanos, não. Fica com palavra de Deus que é digna de confiança. Amém. Graças a Deus.